Hoje, a gente vai mergulhar numa história jurídica fascinante que veio lá do Superior Tribunal de Justiça. É um caso onde uma condenação por um crime seríssimo não foi decidida pelas provas, nem por testemunhas, mas sim por uma única regra de procedimento. É uma história que mostra como, no jogo da justiça, às vezes, seguir o manual à risca é mais importante do que a própria jogada. E para entender bem essa história, vamos fazer algo diferente. Vamos começar pelo final. É aqui que o caso fica realmente curioso e mostra pra gente o poder que um detalhe técnico pode ter. O resultado foi esse aí. A condenação dos réus foi confirmada por uma das cortes mais altas do Brasil. Mas o mais surpreendente é que o tribunal nem sequer parou para analisar as provas ou os fatos do crime em si, o que no direito a gente chama de mérito. A derrota veio por um detalhe de procedimento, foi literalmente um nocaute processual. Mas para a gente entender como um simples detalhe pôde derrubar um recurso inteiro, a gente precisa voltar no tempo e refazer o longo caminho que esse processo percorreu nos tribunais. Então vamos lá. De um lado da disputa, a gente tem os réus, Jaelson e Marvin Santos. No jargão jurídico, eles são os agravantes. Ou seja, são eles que estão recorrendo da decisão. Do outro lado, a parte contrária, o agravado, que nesse caso é o Ministério Público junto com as vítimas. Esses são os protagonistas da nossa história. E olha, a trajetória desse caso foi longa, viu? Tudo começou com uma condenação bem pesada, que depois foi diminuída na primeira apelação. Mas a defesa não se conformou e tentou levar o caso para a última instância possível para discutir a lei, o STJ, com o chamado recurso especial. Só que esse recurso foi barrado, nem conseguiu subir. A última cartada, então, foi entrar com um novo recurso só para tentar reverter esse bloqueio. E é exatamente aqui, nessa última tentativa, nesse recurso contra o bloqueio, que o caso toma um rumo definitivo. E, para a defesa, totalmente inesperado. O que aconteceu foi que o Tribunal do Rio de Janeiro olhou para o recurso e disse não, ele não cumpre os requisitos técnicos para subir para o STJ. E para justificar essa barreira, o tribunal usou várias súmulas. Súmulas são basicamente resumos de decisões passadas que servem como regras para agilizar os julgamentos e já filtrar recursos que não têm chance de sucesso. Bom, com a porta principal fechada, a única chance da defesa era convencer o STJ a derrubar cada uma daquelas barreiras. Era jogada decisiva. A grande questão é, como eles fizeram isso? E aqui, pessoal, a gente chega no ponto central da nossa análise. O momento em que um detalhe, que para um leigo pode parecer pequeno, acabou tendo consequências gigantescas. O contraste aqui é gritante. Do lado esquerdo, a gente vê o que a lei processual exigia, um ataque direto, específico, a cada um dos motivos que o tribunal usou para barrar o recurso. Mas se a gente olhar para o lado direito, a defesa fez o exato oposto. Eles basicamente ignoraram os obstáculos e só repetiram os mesmos argumentos do recurso anterior, focados nas provas, na pena. A decisão final do STJ foi cirúrgica, foi direto ao ponto. A ministra relatora basicamente disse que a peça da defesa tinha uma falha fundamental. Ela simplesmente não conversava com a decisão que estava tentando derrubar. Ok, mas qual é a regra que torna esse erro tão fatal? O que na lei justifica encerrar a discussão desse jeito? A resposta está aqui, a súmula 182 do STJ. Pensem nela como uma cláusula de nocaute. Se o recurso não enfrenta diretamente os argumentos da decisão anterior, ele nem é conhecido. Ou seja, o juiz nem olha o mérito, o jogo acaba ali. E por trás dessa súmula existe um princípio fundamental do direito, com um nome um pouquinho complicado, o princípio da dialeticidade. Mas a ideia por trás dele é bem simples. Um recurso precisa ser um debate, uma troca de argumentos. Não pode ser um monólogo, onde uma das partes simplesmente ignora o que a outra disse. Essa analogia ilustra isso perfeitamente. Imagina chegar para um debate. Seu oponente apresenta os pontos A, B e C. E aí, em vez de você refutar A, B e C, você pega e lê um discurso antigo que já tinha preparado para outra ocasião. Você não debateu, certo? No direito, o resultado é o mesmo. Seu argumento é completamente ignorado. Entender essa lógica de debate nos leva direto à grande lição que esse caso nos ensina. Então, o ponto crucial é este. A acusação não venceu porque as provas da tortura foram reavaliadas e consideradas mais fortes. Não, eles venceram porque a defesa tropeçou nas regras do jogo. A vitória foi na forma, não no conteúdo. Pensem nisso por um instante. Uma única regra processual, a súmula 182, foi o suficiente para encerrar de vez todas as tentativas dos réus de terem seu caso reavaliado no Superior Tribunal de Justiça.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem importante sobre justiça e estratégia, né? No fim das contas, o que importa mais? Ter os fatos a seu favor ou dominar as regras do jogo? Este processo parece nos dar uma resposta bem clara sobre isso.